Essa é a sexta mensagem da série Vivos em Cristo e para Cristo, da Igreja Batista Vitória de Indaiatuba. Na última mensagem, nós começamos a trabalhar o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Nós começamos vendo que Paulo faz um jogo de palavra quando ele bendiz a Deus, pois Deus nos bendisse com todas as bênçãos. Paulo diz coisas boas sobre Deus, em resposta ao que Deus faz de bom para nós, em resposta ao seu favor, às suas bênçãos, que ele nos dá com todas as bênçãos, sem poupar qualquer uma, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos, elas são transcendentais, né? Elas vão além da nossa criação, além daquilo que é visível. E quando Paulo diz que nós temos bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ele está dizendo de coisas que vão além da nossa criação, mas que devem ser encaradas como tão real como tudo aquilo que a gente vê todos os dias. Essas bênçãos, elas existem de fato, apesar da gente não enxergá-las, né? Apesar de elas não serem visíveis. Paulo vai dizer que essas bênçãos devem nos motivar a louvar a Deus, publicamente inclusive, e certamente tem que ter um efeito visível na nossa vida, no nosso testemunho. A gente viu que o principal ensino aqui é que nós devemos bendizer a Deus publicamente pelos benefícios além dessa criação que nos deu em Cristo. Nós estamos então vendo 3 bênçãos pelas quais nós devemos louvar a Deus e que nós recebemos em Cristo Jesus. A primeira bênção que nós vimos, que nós devemos bendizer a Deus publicamente, é porque em Cristo nós somos eleitos e adotados como filhos de Deus. Essa é uma bênção transcendental, ela vai além da nossa criação, além do que é material. Porque o texto fala que antes da fundação do mundo, antes da criação, Deus já te amava. Deus já tinha nos escolhido, nos eleito. E ele fala que Deus fez isso para que nós fôssemos santos, ou seja, para que nós tivéssemos uma posição de consagrados a Deus. Também uma referência daquele processo de santificação, que nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus. E irrepreensíveis, que tem o sentido de viver uma vida sem culpa, mas também a questão de lidar biblicamente com a culpa. E nós podemos lidar com a culpa através do sacrifício de Cristo. Em Cristo nós somos irrepreensíveis, inculpáveis, porque Ele tomou sobre si toda a nossa culpa. Isso também tem uma relação com a justificação de Deus, o fato de que Deus nos justifica. Ele nos torna justos através do sacrifício de Jesus. Isso tem um efeito tanto na nossa vida diária, como também naquele dia em que a gente vai prestar conta diante de Deus da nossa vida. E essas realidades farão um efeito para nós ali, para que nós não sejamos condenados, mas sim glorificados. Porque Deus nos predestinou para a adoção de filhos. De fato, nós não nascemos filhos de Deus. Nós somos adotados por Deus como filhos. Assim, Deus também nos escolhe, Ele nos chama, Ele nos separa para uma forma de viver, né? Para que nós possamos viver de uma forma que condiz com a família de Deus. E o objetivo final de Deus está no louvor, na recomendação da sua gloriosa graça, ou seja, do seu esplêndido favor, do seu excelente favor para conosco, com o qual Ele mesmo nos agraciou generosamente em Cristo. E aqui há outro jogo de palavras, né? Ele nos agraciou com a sua graça. Bom, então hoje nós vamos ver a bênção número 2 desse texto, que ele mostra pelas quais nós devemos louvar a Deus e que nós recebemos em Cristo. Essa bênção número 2 é que nós devemos bendizer a Deus publicamente, pois em Cristo nós somos e seremos perdoados e unificados. No versículo 7 ele diz: nele, ou seja, em Cristo, nós teremos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais
ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Aqui eu gostaria que você imaginasse essa cena. Uma repórter, ela faz uma pergunta para 3 pessoas. Ela pergunta assim: o que você pode fazer para ser salvo? Qual seria a sua resposta para essa pergunta? Esse texto nos dá a resposta. Esse texto nos fala que em Cristo, nele, em Cristo, nós temos a redenção. Literalmente aqui como um escravo que é comprado e liberto da escravidão. Agora, de qual escravidão ele está falando? Como é que a gente é comprado como escravos por quê? Talvez você nunca tenha percebido que você é escravo e que você serve de maneira forçada a alguma coisa ou alguém. Jesus estava conversando com alguns líderes religiosos do seu tempo, quando ele deixou claro que nós somos escravos do que nós servimos. João 8, 33 a 35 diz: eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Quando eu pergunto para as pessoas se elas entendem que elas são pecadoras, normalmente elas dizem: sim, eu entendo. Mas aí quando eu pergunto o que elas vão fazer com esse pecado diante de Deus, normalmente elas respondem: ele vai me perdoar. E é aqui que a questão começa a pegar. Como é que Deus pode perdoar o pecador e continuar sendo justo? Se Deus simplesmente perdoar os nossos pecados, ele não vai ser mais justo do que os políticos que nós criticamos. Além disso, se Deus simplesmente nos perdoasse do pecado, então o pagamento desse resgate, essa redenção, ela não seria necessária. Agora, a resposta, então, está exatamente nesse resgate, nesse pagamento efetuado por Cristo. Alguém tem que pagar o preço, alguém tem que pagar o resgate do escravo, para que ele seja livre. E esse alguém é Cristo. O texto diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. Veja que então o perdão ele está atrelado a essa redenção. O perdão só é possível se houver esse pagamento do resgate. E se por um lado nós somos escravos do pecado, ou seja, nós obedecemos e desejamos aquilo que é contrário a Deus e todo esse sistema do mundo que a gente vive, o resgate do pecado nos livra desse mundo perverso. Gálatas 1, 3 a 4 diz o seguinte: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então veja que existe um resgate do sistema do mundo. E além disso, por causa do resgate pago por Jesus, nós não precisamos então seguir o curso desse mundo, que inclusive Paulo vai falar um pouquinho mais ali no capítulo 2. Além disso, o resgate do pecado significa uma limpeza, um esquecimento dos nossos pecados. Colossenses 1, 13 a 14 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Isso significa que Deus não se lembrará dos nossos pecados. Claro, Deus não vai ter um tipo de amnésia, tá certo? Ele não vai simplesmente esquecer. A questão aqui é que Deus ele não vai trazer à tona o nosso pecado contra nós. Então esse resgate, além disso, ele não é pago por meio de dinheiro ou riquezas materiais. E aqui cai por terra qualquer ideia de que nós podemos comprar a nossa salvação de alguma maneira. O texto fala que é por meio do seu sangue. É por meio do sangue de Jesus que ele paga o resgate da nossa escravidão. 1 Pedro 1, 18 a 20 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados,
mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, o pagamento foi feito por meio de algo que é muito mais caro do que ouro e prata, porque Jesus deu o seu próprio sangue. Isaías 52:3 vai dizer o seguinte: pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada e sem dinheiro serão resgatados. Então, o cumprimento dessa profecia sobre Jesus acontece através desse pagamento. E ele é de acordo com as riquezas da graça de Deus. Deus ele não utilizou riquezas humanas ou materiais, mas a riqueza do seu favor para conosco. E por causa da riqueza desse favor de Deus para conosco, essa salvação é totalmente gratuita. Ela não nos custa absolutamente nada. Nós somos salvos pela graça, de graça. Agora, bem como a primeira bênção que nós vimos, essa bênção que nos dá perdão pelo sangue de Cristo, ela também é transcendental. Ela também é além dessa criação, ou seja, uma bênção espiritual nas regiões celestiais, como diz Paulo em Efésios. Repare esse texto de Hebreus 9, 11 a 12. Olha o que ele fala. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelos homens, isso é, que não pertence a essa criação. Não foi por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Aqui a gente precisa entender o seguinte: no Antigo Testamento, nós vemos a descrição do tabernáculo, que era uma tenda que representava a presença de Deus no meio do povo de Israel ali. E nessa tenda havia um lugar específico chamado lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote, ou seja, o principal líder religioso ali, uma vez por ano podia entrar e ele levava o sangue de um animal inocente e esse sangue era aspergido na tampa da Arca da Aliança, que chamava propiciatório. E é aquela arca mesmo do Indiana Jones, né, para os mais antigos. Esse texto, então, ele mostra que aquela tenda era um símbolo de um tabernáculo além dessa criação, na presença real de Deus, no lugar santíssimo onde de fato está a sua glória. E naquele tabernáculo, além da criação, Jesus ofereceu o seu próprio sangue. E isso de fato nos lava do pecado uma vez por todas. Um comentário bíblico diz o seguinte: assim como o sangue de touros e bodes, a cerimônia do dia da expiação, aquilo que acontecia no Antigo Testamento, purificava e libertava do pecado a Assembleia de Israel por um ano. O sangue do próprio grande sumo sacerdote é o meio, não o preço, de trazer libertação do pecado e um relacionamento renovado com Deus para todos os homens para sempre. Então aqui a questão é a seguinte: você quer um relacionamento restaurado com Deus? Eu acredito que toda pessoa honesta consigo mesma, em sã consciência, diria que sim. Mesmo um ateu, se ele considerasse a possibilidade de haver um Deus, eu acho que ele diria que ele quer estar bem com esse Deus, né? Se ele considerasse a existência dele. Então você precisa confiar nesse plano de redenção de Deus. Não há outra maneira de estar bem, não há outra maneira de ter um relacionamento restaurado com ele. Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Nenhuma outra filosofia ou religião vai oferecer algo como essa redenção. Há dois tipos básicos de religião no mundo todo. As que creem na reencarnação, ou seja, você vive diversas vezes tentando evoluir a cada tentativa, e não há referência nenhuma disso na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia afirma que a gente morre uma só vez e depois disso vem juízo, conforme Hebreus 9:27.
Ou seja, você não tem como confiar em Jesus e confiar nessa ideia ao mesmo tempo. O outro tipo de religião é a que crê na salvação por mérito. Ou seja, você consegue pelos seus próprios meios, pelas suas obras de obediência, conquistar a salvação. Isso também não tem base bíblica. Também é impossível crer em Cristo e nisso ao mesmo tempo. O cristianismo verdadeiro, ou seja, seguir realmente a Jesus, não segue nenhuma dessas linhas, porque não é uma religião. Se você quiser ver mais sobre isso, vai ter um link aqui embaixo de uma mensagem Risco de Morte, e você pode entender melhor sobre isso. Agora, vamos voltar naquela ilustração da repórter. Ela perguntou para aquelas 3 pessoas o que você pode fazer para ser salvo. O primeiro respondeu: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu vou à igreja, eu tomo a ceia, eu fui batizado, eu procuro ajudar os outros, eu estou buscando cumprir as ordenanças, etc. O segundo respondeu: eu acredito que eu estou evoluindo e a cada vida que eu vivo na Terra, eu tenho a chance de viver melhor, até chegar no ponto de ser perfeitamente evoluído. Eu faço bem para os outros, eu ajudo instituições de caridade, etc. Então aquela repórter faz a mesma pergunta para a terceira pessoa ali. E essa terceira pessoa responde o seguinte: eu não posso fazer nada. Na verdade, tudo que eu faço me condena cada vez mais. Tudo que poderia ser feito para minha salvação já foi feito pelo único Salvador, que é Jesus Cristo. E o que ele fez é suficiente para me salvar. Esse é o cristão. Aquela repórter, então, ela retrucou dizendo o seguinte: olha, esses 2 homens aqui, apontando os 2 primeiros, eles estão fazendo alguma coisa. Deus tem uma dívida com esses homens, mas você eu não entendo. E o cristão respondeu: aqueles homens, assim como eu, eles têm uma dívida impagável para com Deus. Eu apenas reconheço que eu não posso pagar a minha dívida e eu conto com o favor de Deus, porque somente Ele pode pagar o meu preço. Agora, seja sincero, qual dessas respostas tem sido a sua resposta? Talvez você deva agora mesmo mudar de ideia, se arrepender de ter colocado a sua esperança em algo que Deus nunca prometeu e passar a confiar em Jesus. O texto que a gente está trabalhando continua falando sobre a graça de Deus. Ele fala: a graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então esse texto está dizendo que Deus ele derramou a sua graça. Aqui é literalmente uma expressão que fala de exceder um número fixo, né? Exceder o previsto, ter acima de um número determinado. Talvez uma tradução até mais apropriada seria que Deus ele transbordou sua graça sobre nós. Essa graça vai além do estimado. Pode ser que alguns segundos atrás você tenha entendido que Deus ele não espera que você pague nada pela salvação. Ou ainda que você não vai ter que viver de novo nessa vida aqui, nesse mundo, até ser apto para ser salvo. Se você entendeu isso, você compreendeu que a graça de Deus ela vai além. Ela transborda, ela é mais do que você imagina. E o texto continua dizendo que Deus transbordou essa graça em sabedoria e entendimento. Todo esse plano de derramar a sua graça, o seu favor sobre nós, não é algo improvisado por Deus. Não foi como se Deus estivesse ali no Jardim do Éden, quando Adão comeu o fruto e Deus falou assim: nossa, e agora eu vou ter que fazer alguma coisa para resolver isso aí. Não. Todo esse projeto de redenção de Deus ele foi preparado e ele está sendo executado conforme a sua sabedoria, ou seja, conforme a sua administração, sendo executado conforme o planejamento que Deus já tinha e o seu entendimento, o conhecimento, o amor à vontade de Deus. Essa redenção pelo derramamento do favor de Deus já estava planejada pela sabedoria e entendimento divinos.
e ela está sendo executada na vida do cristão e sobre todas as coisas em Cristo. Nós usamos um texto antes para demonstrar que o pagamento do resgate de um escravo foi feito por algo mais valioso do que ouro e prata. E o mesmo texto, ele demonstra esse aspecto do plano. Ele fala assim, lá voltando ali para 1 Pedro 1, 18 a 20, ele diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido, e aqui a palavra conhecido é predestinado antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Apocalipse 13:8 diz: todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Veja, mais uma referência de como esse plano já existia antes do mundo existir. Aquele sacrifício de Jesus, ele já estava planejado antes da fundação do mundo, assim como a salvação dos eleitos. Jesus já estava predestinado para ser o Cordeiro e pagou o nosso resgate para nos libertar da escravidão do pecado. Eu fico imaginando a Trindade, antes da fundação do mundo, planejando tudo o que deveria acontecer e chegando ao ponto de falar assim, bom, agora nós precisamos do Cordeiro. Quem vai ser o Cordeiro? E a segunda pessoa da Trindade dizendo, eu faço isso. Essa sabedoria e entendimento de Deus tem sido revelado nesse plano de redenção e através disso o texto diz que ele nos revelou o mistério da sua vontade. Ele literalmente, ele revelou a sua vontade secreta. Ele revelou conselhos secretos com os quais Deus lida com os justos. Está oculto aos descrentes e perversos, mas é manifesto aos crentes. O favor de Deus, com sabedoria e entendimento, é a revelação do seu mistério. Algo que estava oculto para os santos do Antigo Testamento, inclusive, mas que foi desvendado de acordo com a vontade de Deus, daquilo que ele já fez e ainda vai fazer. Acontece que mesmo o que ele ainda não fez, Deus já estabeleceu em Cristo, segundo o texto. Ou seja, mesmo aquilo que Deus ainda não fez já está determinado por ele para que se cumpra. Uma ilustração para a gente pensar nisso. É como comprar um apartamento na planta. Você fecha o negócio na confiança de que você vai receber aquele apartamento que ainda não existe, mas o plano já existe. A planta daquele apartamento já foi estabelecida, já foi mostrada para você. E você, confiando naquele plano, se compromete em comprar aquele apartamento. Aquele apartamento já é seu, mas ainda não é seu. O preço do apartamento já foi pago. Você já recebeu algum tipo de garantia de que aquele apartamento é seu, mas a construção ainda não começou. Então, em certo sentido, aquele apartamento não é seu. Da mesma forma, Deus já nos predestinou, Deus já enviou seu Filho, Deus já nos salvou, Deus já garantiu o nosso futuro glorioso com Ele, mas há coisas que ainda não foram concluídas, mas que, de qualquer forma, Deus já estabeleceu. E o que é isso? O versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. A palavra convergir significa literalmente resumir, colocar todas as coisas juntas sob um princípio unificador. Em Cristo, todas as coisas, nos céus e na terra, ou seja, tanto da nossa criação como além da nossa criação, aquilo que é transcendental, vão ser reunidas e unificadas novamente ou somadas. Martin Lloyd-Jones, ele fala o seguinte: a perfeita harmonia que será restaurada será a harmonia no homem e entre os homens, a harmonia na terra e na criação bruta, a harmonia nos céus, e tudo sob esse bendito Senhor Jesus Cristo, que será o cabeça de tudo. Tudo será novamente unido nele.
e a beleza das belezas, maravilha incomparável, quando tudo isso acontecer, não será desfeito jamais. Tudo será reunido nele para toda a eternidade. Essa é a mensagem, esse é o plano de Deus, esse é o mistério revelado a nós. Essas coisas são tão maravilhosas que você nunca ouvirá nada mais grandioso, nem nesse mundo, nem no vindouro. E tudo isso deve ocorrer na dispensação da plenitude dos tempos, conforme a administração, o cuidado e também de maneira completa, de maneira abundante, no exato momento, conforme tem sido gerenciado por Deus, essas coisas acontecerão e elas serão consumadas, realizadas completamente. Agora, é fato que isso já tem acontecido de certa forma. Lembra do que eu falei, né? Do já e ainda não. Gálatas 4, 3 a 5 usa o mesmo termo para se referir de algo que já aconteceu. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então veja que, conforme esse texto, na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus e nós já somos salvos. Nós já fomos adotados como filhos. No sentido, nós já fomos unificados em Cristo, formando a igreja, a sua noiva, conforme a gente vai ver no capítulo 5 de Efésios. Mas existem mais coisas que devem acontecer e que ainda não aconteceram. A nossa glorificação, por exemplo, quando a gente vai receber um novo corpo que vai permitir desfrutar totalmente desse relacionamento refeito em Cristo. A questão é que pela graça, pelo favor de Deus para conosco em Cristo, nós fazemos parte de um pedaço desse glorioso plano e a nossa parte aqui envolve a salvação, a adoção, a igreja, a glorificação, mas além disso, ela envolve a própria criação que aguarda a redenção e geme com dores de parto, mencionado ali por Paulo em Romanos. Esse plano excede a nossa criação e ele é transcendental, ele envolve anjos, exércitos celestiais, bem como o novo céu e nova terra, mencionados em Apocalipse. Tudo isso sendo governado e unificado em Cristo. Colossenses 1, 18 a 20, que é um texto fantástico, fala o seguinte, falando sobre Jesus: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi para agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. A pergunta que fica agora é: naquele dia, quando tudo isso se completar, você quer estar do lado de Cristo ou contra Cristo? Não há meio termo, né? Ou nós vamos estar do lado daquele que vai governar todas as coisas, ou nós vamos estar contra ele. Lucas 11, 23 tem uma frase interessante de Jesus que ele diz: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Não há meio termo. E se você se abster de uma resposta, isso é responder contra ele. Se você quer responder a favor de Cristo, então ele te chama para negar a si mesmo e segui-lo. Lucas 9, 23 fala, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Nós, da Igreja Batista Vitória, aqui em Indaiatuba, nós estamos aqui para ajudá-lo a seguir a Cristo, para que juntos a gente possa conhecê-lo e crescer em conhecimento e viver uma vida digna dos seus seguidores. Essa bênção número 2, sobre a qual Paulo fala nesse texto de Efésios, pela qual nós devemos bendizer a Deus publicamente em Cristo, é que em Cristo nós somos e seremos perdoados e unificados com todas as coisas sob a autoridade de Cristo.
Nós devemos bendizer a Deus publicamente pelos benefícios além dessa criação que Deus nos deu através de Cristo. De novo, qual é a sua resposta? Você está com Cristo ou contra Cristo?